Olá, o nosso tema de hoje é a reforma trabalhista, que foi aprovada no Congresso e já sancionada pelo presidente. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o advogado Klaus Calegão. Ele é vice-presidente da OAB de São José dos Campos. Obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí As dúvidas, né? Os principais pontos, e as polêmicas desse assunto. Bom, na sua visão e na da OAB, né, que é a entidade que representa essa classe, né, dos profissionais do direito, qual o impacto dessa reforma? Ela vai reduzir, por exemplo, o número de acionamentos à Justiça Trabalhista? A lei entra em vigor em novembro, a nova lei em novembro, a partir do meados de novembro, são 120 dias aí desse período de vacância da lei, e agora estão se iniciando as discussões dos impactos, tanto na Justiça do Trabalho, os impactos com relação a emprego, que o governo prega aí, a criação de empregos, né? E a OAB Federal, ela já se posicionou institucionalmente contra alguns pontos da reforma. Durante a tramitação, né, a OAB também se manifestou contrária porque considerou que foi muito apressada. A forma quanto à forma, né, a pouca discussão, o pouco amadurecimento das propostas aí antes da votação, mas a questão é que, de fato, já foi votada, foi sancionada e vai entrar em vigor, né? E vai ter impacto aí na vida do trabalhador, dos empresários aí a partir de novembro. A nossa CLT, ela é antiga, mas ao longo dos anos já houve, né, um processo aí gradual de modificações, né? Então, na verdade, ela não era aquela lei original, né? Ela já tinha sofrido adaptações à realidade. Sim, as interpretações, elas vieram se modernizando, né? Por meio das decisões aí dos tribunais. O texto da lei de 1943, né, mas as interpretações dessa lei, elas vinham sendo modificadas, né, de acordo com a nossa realidade das relações de trabalho de hoje em dia, né. Todos concordam, pelo menos é unânime aí no meio jurídico, que se necessitava realmente de uma reforma trabalhista. As críticas maiores foram a forma que foi feita, exatamente por isso, porque a legislação ela já vinha se transformando aí por meio da interpretação, né, que vinha sendo dada por nossos tribunais. Com a reforma, né, surgem alguns tipos de trabalho, de relações que já existiam na prática, mas que agora estão previstas, né, em lei, né? Por exemplo, a questão da demissão em comum acordo. Sim, são alguns pontos positivos que estão sendo colocados aí, que estão sendo vistos nessa reforma. Tem a questão do acordo, por exemplo, né? É uma questão que ela vem de encontro à realidade de fato do que vem acontecendo no nosso país, que é a história do acordo entre patrão e empregado. Me manda embora para eu receber o fundo de garantia, para eu receber o seguro-desemprego, e o funcionário não quer mais trabalhar, mas não quer pedir demissão para também não sair sem nada no bolso. E isso foi regulamentado agora, né? Foi regulado aí na possibilidade do patrão empregado entrar em comum acordo para o desligamento, e o funcionário ele acaba recebendo aí metade de algumas verbas rescisórias, consegue levantar uma parte do fundo de garantia, só não recebe o seguro-desemprego porque, né, partiu dele a opção pelo desligamento. Outra novidade seria, por exemplo, o teletrabalho? Sim, esse ponto também foi regulado, são novas formas de relação de trabalho, né, que agora vieram constando expressamente na lei. O teletrabalho, o home office, né, o trabalho em casa, o trabalho por meio de tecnologias, né, que existe hoje em dia, pelo computador, os iPads. Esse trabalho agora buscou se regular, né, uma realidade de fato que existe agora, né, novas tecnologias que estão aí sendo usadas nas relações de trabalho e que agora vêm sendo reguladas aí por essa nova lei.
E um outro ponto que chamou bastante atenção, tem sido muito debatido com essa reforma trabalhista, é esse ponto, né, do prevalência do acordado sobre o legislado. Como que os profissionais do direito, né, a OAB, estão vendo essa novidade? Veja, esse é o principal mote da reforma e um dos pontos aí de maior polêmica realmente nessa reforma, né? Essa reforma ela vem prevendo a possibilidade aí de vários acordos individuais, né, diretamente entre empregador e empregado, que antigamente, pela lei vigente, não se poderia fazer com relação a alguns pontos, hora extra, banco de horas, trabalho de forma escala, intermitente, né? Então, essa possibilidade de se colocar acima da legislação o que for acordado individualmente está gerando alguma preocupação, né? Porque e críticas, né? Em virtude de colocar, de realmente se vai acontecer essa negociação de forma correta, de forma leal, né? De forma a que o trabalhador realmente não só se prejudique numa negociação, né? Que não necessariamente eles terão a mesma força na hora da Sim, a da gente negociação, sabe que essa força, né? ela é dispar, exatamente, por isso tem essa legislação protetiva ao trabalhador, né? A gente tem a questão da representação sindical, né? Que aconteceram mudanças aí, obrigatoriedade de pagamento, novas formas de representação em empresas que possuem mais de 200 funcionários, a própria negociação individual. Então, nós precisamos ver o impacto que vai ter isso. Até a gente, muita gente prega que antes da reforma trabalhista teria que haver uma reforma sindical para realmente dar um suporte nessa representação para que o trabalhador tivesse uma representação realmente mais efetiva, né? Alguns sindicatos são muito representativos, mas a maioria deles nós sabemos que não tem essa força de representação. Arrecada dinheiro, mas não representa realmente a categoria. Então, essa questão, se o trabalhador, se essa negociação, se essa nova forma de trato das relações de trabalho, se o trabalhador realmente se ela vai ser leal, se ela vai ser legítima, isso é uma discussão, é uma questão que a gente vai precisar olhar com muita cautela. Novamente agradeço sua presença, esse bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.